Oi, pessoal. Meu nome é Glauco Reis. Eu queria falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês aqui sobre inteligência artificial, que é um tema que eu tenho bastante afinidade. Gosto bastante de inteligência artificial. Estudei um pouquinho isso, né? E eu queria conversar com vocês, né? Ahn, Provavelmente, se você me acompanha aqui no LinkedIn, provavelmente você deve ter lido algum texto, né, que eu escrevi. Mas eu queria exercitar um pouquinho um modelo diferente de conversa, que é isso que eu vou tentar fazer aqui, tá? Depois você me fala aqui embaixo se deu certo esse modelo de comunicação, tá? Vou tentar fazer de uma forma bem simples, né, para que não fique complexa, mas agregando informação, eh, mesmo para quem for da área de informática, né? Então vamos lá. A primeira coisa para a gente poder falar sobre inteligência artificial, vamos tentar entender como que o computador funciona nos dias de hoje, né? Todo computador trabalha em cima de álgebra booleana. A álgebra booleana, que é baseada em zeros e uns, né? O computador só entende binário, o computador só entende zeros e uns. Você já deve ter ouvido falar isso, né? O computador entende zero e um. E o computador, ele é determinista, ou seja, ele só faz aquilo que você manda ele fazer, né? Ele não consegue sair nenhuma vírgula além daquilo que está programado. A tarefa de programação, a própria tarefa de desenvolvimento de um sistema é uma coisa bastante complicada de se fazer, porque se o programador não prevê cada um dos pequenos aspectos que um programa precisa ter para funcionar, o computador não vai fazer, e ele não tem a capacidade poxa, mas isso é óbvio, né? Aquela capacidade que o ser humano tem de fazer tomada de decisão. Ele só faz exatamente aquilo que é indicado pelo programador. Mas, por outro lado, ele faz isso de uma maneira estupidamente mais rápida do que a gente. Então, sim, tem coisas que o ser humano faz melhor, né? São aqueles processos onde existe tomada de decisão, e tem coisas que um computador faz melhor, que são aqueles processos onde não exige inteligência, digamos assim, e só exige velocidade, processamento de correspondência, carta, sistemas bancários, ou seja, nada que exige uma inteligência para processamento, mas que exige velocidade, os computadores fazem de uma maneira bastante interessante, né? E o computador é um complemento para o ser humano. Só que ele assusta um pouco as pessoas quando a gente fala de inteligência artificial, porque as pessoas têm aquela sensação de que, poxa, a inteligência artificial vai sobrepujar o ser humano. É mais ou menos a mesma coisa quando lá no passado a gente falava que o computador iria substituir o ser humano, por exemplo, nos sistemas bancários e em vários outros aspectos do conhecimento humano. Isso não aconteceu até hoje. E é muito provável que o computador também não substitua o ser humano, não no curto prazo, em relação a coisas que só o ser humano sabe fazer. Então, voltando um pouquinho, né? Computador é determinista, né? Ele trabalha com portas lógicas, ele processa sim, não, não é, zero e um, né? E ele tem dificuldade em trabalhar com coisas que não são precisas. Mais ou menos em 1900 bom, a ideia de neurônio, né, surgiu em 1943 com Macaulay Putz, né? Eles propuseram escrever um artigo propondo que talvez as estruturas neurais do cérebro pudessem ser mimetizadas por algo artificial, né? E em 1965 surgiu a ideia da tecnologia fuzzy, né? Fuzzy computing, que era a ideia de basicamente o computador passar a não processar só binário, zero e um, mas que ele também tivesse um fator de incerteza, né? É alguma coisa que hoje em dia a gente está mais ou menos ressuscitando com a ideia da computação quântica, né? Mas eu vou bypassar isso porque eu quero fazer essa nossa conversa ficar mais enxuta. Bom, então a primeira pergunta que você vai fazer é, poxa vida, mas se desde 1943 já tem essa ideia
de inteligência artificial, de rede neural, por que é que só agora a gente fala disso? Bom, a inteligência artificial passou por um período de freeze, de congelamento, descrédito muito grande, né? Porque as tecnologias que vinham sendo utilizadas talvez não fossem as mais adequadas. Eu vou dar a minha opinião particular aqui nessa gravação, tá? Mais ou menos na década de 80, a gente tinha duas tecnologias que eram as tecnologias mais promissoras em relação à inteligência artificial, que era o Lisp, que era o Lisp Processing, era uma linguagem de programação, que era uma linguagem muito defendida pelos Estados Unidos, e tinha o Prolog, Programming Logic, que era uma linguagem que era mais defendida pela Europa, né? As duas linguagens, elas tinham umas características interessantes. Por exemplo, o Lisp era uma linguagem de, como o nome diz, né? Lisp Processing, era uma linguagem de processamento de strings. Ela permitia que você passasse textos e ela conseguia separar esses textos em palavras, ela conseguia ordenar essas palavras, juntar com outras listas, filtrar coisas entre listas. Era uma linguagem de processamento de listas, mas essencialmente, gente, era uma linguagem programática. Você tinha que programar o conceito de inteligência artificial dentro do Lisp. Eu acho que o Prolog era um pouco mais promissor, embora não tenha dado certo também, tá? O Prolog era um pouco mais promissor porque você trabalhava com asserções, né, com frases que diziam para ele que uma coisa era verdadeira ou que era falsa. Então você falava para ele assim: se é pássaro, tem pena, né? Se é ser humano, anda em duas pernas, né? Se é quadrúpede, anda em quatro patas. Você dava asserções para ele, né? Você dava várias asserções. E aí, depois você podia fazer outras perguntas, né? Você podia perguntar para ele, por exemplo, o que é um pássaro, né? Ele iria te falar que um pássaro tem pena, mas ele ia falar que um pássaro tem pena porque você falou lá atrás que se tem pena é um pássaro. Então ele só conseguia era juntar essas asserções booleanas em termos de uma resposta mais assertiva para você, né? Tanto o Lisp quanto o Prolog eram tecnologias que utilizavam o conceito de inteligência artificial, mas tinham um problema. Eu acho que esse é o problema essencial, né? O problema essencial é que você, programador, tinha que colocar dentro do Lisp ou do Prolog todas as asserções que fizessem com que ele tomasse uma decisão. Ele não tinha a capacidade de, por conta dele, criar novas asserções. Isso foi um problema, né? Esse foi um grande problema, mas nessa época era o que a gente tinha, porque as redes neurais elas não tinham a capacidade de processamento que ela tem hoje. Até que mais ou menos no ano 2000 a gente começou a falar sobre aprendizagem profunda, né? Foi daí que veio o Deep Learning, a ideia do Deep Learning, né? O que é um Deep Learning? Deep Learning é essencialmente uma estrutura de redes neurais que é formada por várias camadas de neurônio, né? Mas peraí, isso aí está complicando demais. Vamos falar de uma forma muito mais simples. O que é um neurônio, ou qual que é a vantagem de um neurônio em relação a um Lisp ou um Prolog? A vantagem é a seguinte, a vantagem é que você consegue colocar massas de dados na entrada de uma rede neural e essa rede neural consegue ser treinada sem que você tenha uma heurística. Essa é a coisa mais importante de uma rede neural. Você não precisa programar uma rede neural. Você treina uma rede neural. Então vamos parar para pensar no seguinte, né? Você quer criar uma rede neural para diferenciar, por exemplo, o que são gatos do que são cachorros, né? Vamos supor que você queira criar uma rede para isso. Se você fosse fazer isso em termos de Lisp, ou primeiro que Lisp era orientado para texto, né? E o Prolog era orientado para
para álgebra booleana, mas mesmo que você conseguisse programar, você teria que cada um dos aspectos que descreve o que é um pelo e como ele se compõe no corpo da criatura, você teria que programar isso. E já numa rede neural, o que você faz é fornecer para ele um conjunto de informações que podem ser até imagens, né? Você fornece um conjunto de informações para ele e fala, isso é um gato, né? Depois você fornece mais uma imagem e fala, isso é um gato. Aí você fornece imagens negativas, né? Isso não é um gato. Então o que que ele vai fazendo? Ele vai dentro de uma estrutura que é basicamente estatística, não é 0 e 1, mas é um número de 0 a 100%, ele assume que aquilo pode ser um gato ou aquilo não é um gato. Então, uma rede neural ela é tão mais precisa quanto maior for a massa de dados que você fornecer para treinamento de uma rede neural. Isso não é pensar exatamente, pelo menos não é pensar a exemplo do que o ser humano faz. Ela tem a capacidade de fazer reconhecimentos de padrões em textos, em imagem, em voz, mas ela não tem a capacidade de inferir e correlacionar duas coisas, né? Ela não consegue, por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial não consegue correlacionar duas unidades de conhecimento em segmentos completamente diferentes, um da área de humanas e o outro da área de tecnologia, e falar, poxa, esses dois aqui conseguem trabalhar juntos como um ser humano consegue, porque a rede neural ela é treinada para fazer uma atividade específica, né? Uma rede neural ela é treinada para diferenciar gatos de cachorros, ela só consegue fazer isso. Não adianta você enviar para ela uma imagem de um búfalo e pedir para ela diferenciar do que é um boi, porque ela não sabe, ela não tem nem ideia, ela só foi treinada para aquilo. Para que a gente crie, para que a gente consiga diferenciar um búfalo de um boi, aí a gente precisaria criar uma outra rede neural e treinar essa outra rede neural para esse tipo de identificação. E por aí vai. Então, assim, bom, aí alguém pode me perguntar assim, poxa, mas e se a gente conseguisse fazer uma rede neural muito gigantesca e treinasse essa rede neural em vários aspectos do conhecimento humano? Será que essa rede neural seria igualzinha a um cérebro? Não sei. Talvez, né? Eu gostaria de acreditar que sim, mas a gente não chegou nesse estágio tecnológico de processamento. Talvez essa seja a grande preocupação do, do Stephen Hawking quando era vivo, uh, e de de outras pessoas muito influentes na área de informática, né? Que tem receio quanto ao uso da inteligência artificial. Porque se a gente conseguisse, na verdade, construir um cérebro pensante que conseguisse inferir sobre todos os aspectos que um ser humano consegue inferir, bom, a primeira coisa que é um fato é esse cérebro pensaria mais rápido do que o ser humano, porque a propagação da energia elétrica, a tomada de decisão dentro de um computador binário, digital, é muito mais rápida do que a tomada de decisão dentro de um cérebro humano. Então, o computador pensaria mais rápido do que o ser humano. Provavelmente a gente seria subjugado por ele mesmo, né? Mas nós estamos muito longe disso, porque nós não sabemos muita coisa sobre a estrutura do cérebro, né? Nós não sabemos muito bem como as memórias são armazenadas, como é que nós fazemos o processo de decisão, nós não sabemos sobre várias coisas, né? Então, assim, a inferir que um computador dominaria o ser humano, como a gente vê nos filmes aí, né, da Matrix, por exemplo, é uma coisa difícil e está muito longe de acontecer. Por outro lado, o computador é um excelente aliado em coisas que a gente precise humanizar. A grande sacada do computador é humanizar. É a gente fazer com que ele faça coisas de uma maneira mais humana. Quer ver só um exemplo? Um chatbot. Um chatbot é uma aplicação de computador onde a gente consegue fazer com que o computador seja mais humano. Ele não dê uma resposta tão seca
quanto um computador programado tradicionalmente daria. É assim que um Watson chatbot funciona, ele te dá uma resposta mais humanizada, né? Ele infere em relação àquela resposta, te dá um leque de possibilidades. Parece que quando você está conversando com o computador, você está conversando com um ser humano, e o ser humano se sente muito bem de interagir com algo que não seja tão mecanizado. Então, essa é uma grande sacada da inteligência artificial. Ela serve de apoio, ela humaniza sistemas, mas ela também vem sendo utilizada com sucesso na identificação de padrões. Então, por exemplo, aquela aplicação que a IBM vem atuando de busca da cura do câncer, é uma busca por padrões. Ela pega diversos artigos já escritos, correlaciona esses artigos e tenta chegar numa resposta final do que poderia ser aquilo. Não vai ser o computador quem vai encontrar a cura do câncer, mas ela vai facilitar demais a que um médico, olhando para aqueles resultados sumarizados, tenha um insight e descubra eventualmente qual que seria essa cura do câncer. Então, essa é uma grande sacada da inteligência artificial. Não precisa ficar com medo, ela não vai subjugar o ser humano, mas é uma coisa muito legal e é uma tecnologia que traz inovação. É isso, tá? Vou deixar uns links aqui sobre umas coisas que eu escrevi sobre inteligência artificial, e aí você me fala se você gostou desse modelo ou não.